ministrar um pouco sobre o mundo espiritual. Nós estamos literalmente em dois mundos. Eu estou aqui em dois mundos. Eu estou no mundo natural. O mundo natural é aquele mundo que a gente enxerga, né? É aquilo que a gente enxerga, é a matéria. Só que por trás do mundo natural tem o mundo espiritual. Então eu estou rodeado de um outro mundo muito maior do que o mundo natural, muito mais complexo do que o mundo natural, e que, independente se eu creio ou se eu não creio, ele não deixa de existir. Está ao mesmo tempo conosco. Se nós entendêssemos um pouco mais sobre as realidades espirituais que estão ao nosso redor, nós iríamos pensar bem mais antes de falar qualquer coisa, até mesmo antes de pecar. Porque o mundo espiritual, ele não dorme. Ele é algo constante. Se você já foi naquelas cidades grandes, onde tem mercado 24 horas, as pessoas fazem compras na madrugada? Pois é, o mundo espiritual, ele não para na madrugada. Ele não para durante o dia. Ele não tem um horário de descanso, não. É um movimento constante. Então, nós precisamos estar realmente blindados com o sangue de Jesus Cristo. E digo mais, por trás da fome, por trás das doenças, por trás de muitas coisas que há aí no mundo, tem algo espiritual por trás. Às vezes, nós olhamos e contemplamos uma região ou um lugar e nós pensamos, puxa, que tristeza esse lugar, que dificuldade nesse lugar. Mas por trás daquele lugar tem uma ação maligna. Por trás daquela região espiritual tem uma potestade, um principado que está coordenando aquele lugar. É por isso que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui no hotel, onde nós vamos ter a nossa escola, nossos cultos proféticos, foi consagrar o lugar. Foi a primeira coisa que eu fiz aqui. Quando eu cheguei aqui, podia ser um lugar abençoado, podia ter outras pessoas já orado aqui, mas foi a primeira coisa que eu fiz. Quando eu cheguei no hotel, a primeira coisa que eu fiz, Senhor, eu consagro esse lugar. E amanhã, antes da nossa escola de profetas, vai ser também a primeira coisa que nós vamos fazer. Depois de arrumar os livros, de ajeitar ali a entrada do pessoal, nós vamos orar. Nós vamos consagrar o ambiente para Deus. Nós vamos consagrar o território. Por que eu creio nisso? Porque estamos em meio a um mundo espiritual. Um mundo espiritual que não adianta ignorar, não adianta brincar com ele também, porque existe uma realidade espiritual. Não devemos ter medo, mas devemos ter consciência espiritual da realidade que está ao nosso redor. Então eu quero começar com um texto. Olha o que Jesus falou do mundo espiritual. Em Mateus capítulo 12, no verso 25, diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Chamaram Jesus de príncipe dos demônios, por ele expulsar demônios. Só que Jesus disse: vocês não sabem, no mundo espiritual tudo é muito organizado, Satanás não expulsa Satanás. Foi isso que Jesus disse para os líderes religiosos, escandalizou eles. Só que Jesus, ele tinha consciência da realidade espiritual, que era o que o cercava. Então ele dizia: vocês não entendem, no mundo espiritual tudo é muito organizado. No mundo espiritual nada funciona de forma desordenada. Bom, quando a Bíblia fala do céu, a Bíblia fala de anjos, fala de querubins, fala de serafins, fala dos 24 anciãos, fala dos seres viventes, fala do trono.
Bom, a Bíblia ela nos dá, eu posso dizer, diretrizes para entendermos o que é a ordem das coisas. Até para você chegar na presença de Deus, você só chega depois dos anjos terem purificado você, purificado seus lábios, limpado os seus pés. Deus disse para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Foi isso, houve um brado. Moisés chegou perto daquela sarça, só que ele não estava apenas em um território natural, ele não estava pisando apenas no deserto, não, ele estava em um lugar espiritual, em um lugar onde Deus estava presente. Então ele teve que tirar as sandálias. Nós sabemos que você chegar num lugar e a pessoa passou um pano, limpou aquele lugar, você não vai entrar com os pés sujos, você vai tirar os seus sapatos, o seu tênis, a sua sandália para poder entrar. No mundo espiritual funciona assim. Você tem que entrar com santidade, você tem que entrar com os pés limpos, purificados. Então, no mundo espiritual, tudo funciona de uma maneira diferente, é muito organizado. O mundo espiritual é muito organizado, eu creio, tá? Eu vou dizer o que eu creio. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Então, quando eu for dormir à noite, tem uma escolta para me guardar. Quando meus filhos forem dormir, tem uma escolta para guardar eles. Quando você dorme, você que serve a Deus, que crê em Jesus, tem uma escolta de anjos de Deus enquanto você dorme. Então você dorme, mas os anjos de Deus estão fazendo a sua guarda. Eles estão protegendo você ao redor. Eles estão lhe guardando, amando de Deus. Amando de Deus, eles estão lhe guardando, eles estão lhe protegendo. Por quê? Porque Deus sabe que o mundo espiritual trabalha à noite. Então, e trabalha de dia também. Só que Deus coloca anjos para nos proteger. O mundo espiritual é muito movimento. Então, Deus, Ele nos guarda. Então, você está no avião, você está dentro de um ônibus, você está dentro de um carro, você está andando de bicicleta, ali tem um anjo do teu lado. Deus coloca, porque Deus sabe que existe um mundo espiritual, existe coisas espirituais ao redor. Agora, se nas cidades existem lugares perigosos, vamos agora entender, tá? Se nas cidades existem lugares perigosos, você sabe, você que é de algumas cidades do Brasil, você sabe, tem lugares que são perigosos, que não dá para entrar a qualquer hora ou entrar sem uma guarda ou sem autoridades guardando aquele lugar, porque é perigoso, certo? No mundo espiritual também. Existem lugares onde são mais violentos, existe uma atuação das trevas maior. Bem, nós já tivemos escolas de profetas que para romper, só rompeu no segundo dia. Por quê? Porque no primeiro dia nós enfrentamos batalha espiritual. Enfrentamos batalha espiritual até mesmo na nossa viagem, ao ir na semana, onde levantou guerras espirituais que tivemos que lutar. Por quê? Porque estávamos batalhando espiritualmente, estávamos entrando em territórios. Então eu quero dizer para você que está aí, que a realidade das coisas espirituais precisa ser discernida por nós. Precisamos ter uma sensibilidade maior e uma vigilância maior também. Uma outra coisa que eu aprendo é que no mundo espiritual tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. Nós sabemos que o diabo, ele não é onipresente, então ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não significa que os demônios, eles não são velozes. Bom, a Bíblia nos fala que Jesus, ele teve um encontro com um centurião. O centurião, ele veio pedir ajuda para Jesus. O servo dele estava doente e ele disse: Senhor, eu sou um homem com autoridade,
e eu dou ordens aos meus soldados. E se tu der uma ordem, o meu criado pode ser curado. E a Bíblia diz que Jesus viu a fé daquele homem e liberou uma palavra. Aquela palavra percorreu quilômetros e tocou na vida do servo dele e curou o servo dele. No mundo espiritual, uma palavra, ela é mais rápida do que um raio. Ela atravessa regiões, ela atravessa cidades, ela pode atravessar territórios inteiros. Uma palavra. É por isso que quando o profeta Elias, ele orou para que os céus fechassem, Elias blindou o mundo espiritual, blindou os céus de Israel. Com uma palavra fez com que os céus reagissem. Ou seja, uma palavra fez com que as nuvens obedecessem, fez com que o mundo espiritual travasse. Porque não pense você que Jezabel, Acabe, não haviam feito seus encantamentos, suas bruxarias para que chovesse em Israel. Eles já deviam ter feito muita coisa, mas a Bíblia diz que por mais de ano não choveu em Israel. Por quê? Porque a palavra de um profeta impediu os céus de darem chuva à terra. Uma palavra travou uma região. Uma palavra impediu com que chovesse em um lugar. Aí você pode dizer o que você quiser, mas a Bíblia, ela relata isso. Ela diz que pela palavra do profeta não choveu por anos. E só voltou a chover quando o profeta orou para que chovesse. Eu entendo que essa é a realidade do mundo espiritual. Essa é a realidade do mundo que nós estamos. É por isso que, por trás do medo, quando uma pessoa ela deixa o medo entrar no coração dela, ela está abrindo as portas, ela está dando autorização para o inimigo entrar. Satanás só atacou a vida de Jó, porque Jó, ele temia pela vida dos filhos. Ele tinha um medo dentro dele. É por isso que a nossa dependência deve estar no Senhor. Não devemos permitir que o medo entre em nós. Não devemos permitir que o medo faça parte da nossa vida, porque o medo, ele dá autorização para as trevas. O medo, ele atrai o que é ruim, ele atrai o que é mal. O medo atrai doença. O medo atrai falência. O medo, gente, o medo é terrível. É por isso que a nossa fé tem que estar posta no Senhor. Nós precisamos estar com a nossa fé posta no Senhor. Uma outra coisa que eu aprendo, que no mundo espiritual tudo funciona com autorização. Como assim, profeta? Se o diabo não tiver autorização para atacar uma pessoa, ele não vai poder entrar. Ele pode ter um exército preparado de demônios, de seres poderosos. Se ele não tiver autorização, ele não entra. Se ele não tiver autorização, ele não pode agir, ele não pode entrar. O mundo espiritual funciona com autorizações. Então, só se entra numa casa, só se entra numa empresa, só se entra numa igreja com autorização. Sem autorização não tem como entrar. Sem autorização não entra. É por isso que o pecado dá legalidade para as trevas. É por isso que o pecado faz com que o mal entre, com que o mal haja. Porque as portas espirituais que são abertas no mundo natural também são abertas no mundo espiritual. Então, você tem que entender isso. Isso é muito importante você entender. E para encerrar, o mundo espiritual tem batalhas constantes espirituais. A Bíblia nos fala que quando Daniel estava orando e jejuando em busca de uma resposta do Senhor, diz que havia batalha nos céus, diz que o príncipe da Pérsia se levantou, não deixou o anjo
trazer a resposta até Daniel, e Miguel, o arcanjo, o comandante, teve que abrir caminho para que Gabriel, que era o mensageiro do Senhor, trouxesse a resposta a Daniel. Então isso me faz entender que muitas orações que nós fazemos, eu creio que há batalhas espirituais que são travadas nos ares. É por isso que nós devemos estar em oração, constante oração, nos colocar em oração para podermos vencer os ataques espirituais e as batalhas que estão acontecendo no mundo espiritual. Amém?